Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Masaru Ibuka e Akio Morita e Nerd Kenichiro Yoshida, começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz, e explicando esse complicadíssimo Raiz Nutella de hoje, Masaru Ibuka e Akio Morita são os fundadores da empresa Sony. E Kenichiro Yoshida é o atual CEO, né? Um dos CEOs da Sony, um dos principais nomes da Sony atualmente. E o assunto de hoje, Nariz, envolve o futuro da Sony. Ah, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Eu? Do nada, foi revelado a solução, pelo menos temporária, da Sony Pictures, né? Sony Pictures Entertainment, especificamente na área de cinema e TV, para esse amontoado de streamings que estão existindo neste exato momento. A Sony fechou um contrato de exclusividade com a Netflix. Eita! Agora, Nariz, a Netflix vai disponibilizar o catálogo e lançamentos da Sony Pictures, como eu disse, com exclusividade na sua plataforma, e isso vale para títulos novos, como também para vários filmes clássicos da Sony que a Sony lançou neste último século. Caramba! Ó, por exemplo, um dos títulos novos que vai estrear rapidamente na Netflix após eles saírem do cinema é, por exemplo, os filmes Morbius, Uncharted, a sequência do Homem-Aranha no Aranhaverso, Spider-Man No Way Home, Venom 2. A janela de lançamento entre cinema e streaming vai ser menor e eles vão, repito, direto para a Netflix. Cara, que parceria da Netflix e da Sony, hein? Não, exatamente. E isso foi muito bom para a Netflix, porque a Netflix tem gasto bilhões para construir um catálogo próprio, né? Em antecipação à perda de conteúdo para os serviços de streaming que os estúdios estão criando. Temos, por exemplo, a Disney Plus da Disney, a Paramount Plus da Paramount. Existe o Hulu há algum tempo, que também é da Disney atualmente. HBO Max da Warner. Ou seja, isso aumentou e muito a quantidade de filmes e séries na qual a Netflix terá acesso em seu catálogo. Sim, absurdamente, a Netflix precisava de uma parceria dessa. Exato, e como eu disse, isso também vale, Nariz, para o catálogo de quase um século da Columbia Pictures, que faz parte da Sony. Olha. Além de produções de terror recentes de um outro estúdio que a Sony é dona, chamado Screen Gems, que é um estúdio focado em terror. Legal. E vale dizer que esse negócio vai permitir que a Netflix exiba filmes de personagens da Marvel que estejam com a Sony, como eu acabei de dizer. E também, se caso a Sony quiser fazer algum conteúdo original desses personagens da Marvel, que eles são dono, vai ser pela Netflix. O que é até engraçado, porque a série da Silk, né, da Teia de Seda, já havia sido anunciada e ela vai sair pela Amazon Prime Video. Sim. Provavelmente, se essa parceria tivesse sido anunciada um pouco mais cedo, Silk teria sido produzida pela Netflix. Verdade. Mas a notícia diz, Nariz, que isso pode ser um pouco ruim para a relação da Disney com a Sony. Que estão dizendo que isso pode azedar a relação das duas para futuros projetos conjuntos, o que pode acabar prejudicando, né, a continuidade do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel. Assim, Spider-Man No Way Home tá garantido, né, que é a sequência do Homem-Aranha Longe de Casa, vai estrear em 2021, tem um contrato do Tom Holland para mais um filme, mas se de repente a Disney pegar ar com essa decisão, talvez gere dor de cabeça para a Sony ou para a Disney. Não sei quem sai perdendo mais, falando especificamente, né, do Homem-Aranha. E a notícia continua dizendo, Nariz, que esse contrato é uma forma da Sony, né, capitalizar o seu conteúdo e conseguir lucrar com produção para streaming. Porque ao contrário de todos os outros estúdios, da grande maioria, né, seja grande e médio, a Sony não tem. E vale dizer que a Sony foi muito burra,
porque ela tinha uma plataforma de streaming chamada Crackle, que foi uma das primeiras, quiçá a primeira, acho que vai até antes da Netflix, foi uma das pioneiras. Só que a Sony não teve visão de mercado e vendeu o Crackle para uma produtora de conteúdo de autoajuda em 2019. E eles tinham streaming próprio, era só investir. Enfim, agora eu vou falar, né, eu vou ler na íntegra o que alguns cabeças da Sony falaram sobre esse acordo. Na Sony Pictures, produzimos alguns dos maiores sucessos de bilheteria e os filmes mais criativos e originais da indústria. Este empolgante acordo demonstra ainda mais a importância desse conteúdo para nossos parceiros de distribuição à medida que aumentam sua audiência e oferecem o melhor em entretenimento. O diretor já dos filmes da Netflix disse o seguinte: isso não apenas nos permite trazer uma lista impressionante de franquias de filmes amados e lançar novas propriedades para a Netflix nos Estados Unidos, mas também estabelece uma fonte de filmes inéditos para os amantes de cinema da Netflix em todo o mundo. Vale dizer, Nariz, que eu tava lendo mais aqui, que dependendo da produção, a Netflix pode até ajudar financeiramente, ou seja, ajudar no orçamento do filme. Pra você ver como é que esse acordo é realmente gigante. Porque ela não vai ser só o estúdio que distribui, vai ser o estúdio que pode cofinanciar. Entendi. Caramba, é uma coisa interessante, né? Não, é muito bom. E vale dizer que eu até fico aliviado. Porque só de saber que não vai ter mais um streaming de um estúdio, que eu vou poder manter a Netflix com as coisas que a Netflix já possui, sabendo que as coisas da Sony estarão lá, sem ficar me matutando na minha cabeça, meu Deus, logo a Sony vai criar um serviço próprio, eu vou ter que gastar mais dinheiro. Não, eu já fico, sabe quando você dá aquela respirada? É uma coisa importante porque a gente ficou fazendo umas contas por cima, o número de streaming que estão saindo, estão surgindo, tá cada vez aumentando mais e mais. Só que, imagina, se cada um a gente paga 30, 40 reais, daqui a pouco a gente tá pagando R$1.000 só de streaming. Então, que bom que tem essas parcerias acontecendo, né? Exatamente. E eu não sei qual vai ser a distância de um lançamento cinematográfico até ele chegar na Netflix. Mas, por exemplo, me baseando na Paramount Plus, eles estabeleceram que o filme vai pro cinema e 45 dias depois vai para a Paramount Plus. E estão dizendo que a HBO Max, em 2022, vai seguir a mesma estratégia. Vai pro cinema e cerca de 45, 48 dias depois vai para o HBO Max. Legal. Ou seja, a janela que separa o cinema do home video foi diminuída drasticamente. Porque absurdamente. Porque antes o tempo era de 3 meses para mais. E é capaz da Sony seguir essa mesma estratégia, só que na Netflix. Então, já saiba, se você não se sentir seguro para ver os lançamentos da Sony em 2022 também, que falando em termos de Brasil é capaz de no começo do ano ainda ter muita gente não vacinada. Você está sendo muito otimista. A predisposição que falaram é que até 2024 estamos nessa. Fudeu de vez! Nossa, você tá maluco. Não, mas vai ter muita gente vacinada até lá, pelo menos, né? Não é possível, por favor, gente. não é assunto pra agora. Meu Deus, que dor de cabeça. Mas enfim, de qualquer forma, já é uma tranquilidade no sentido de que agora você sabe que vai ter um tempo curto de espera para filmes da Sony, que, repito, tem Homem-Aranha, tem uma parte da Marvel muito grande e importante dentro do seu guarda-chuva. Outros filmes da Sony também, tipo a franquia Bad Boys é da Sony, Homens de Preto é da Sony. A Sony possui franquias muito importantes em seu guarda-chuva. Agora você já sabe que a espera vai ser consideravelmente menor. E repito, isso é um grande alívio para quem ama filmes, para quem ama conteúdo, para quem ama se divertir. Mas lógico que eu quero que os cinemas abram, que eu gosto de ver os filmes no cinema. Mas repito, só de saber que eu vou poder ver legalmente esses filmes em um tempo muito curto já me deixa aliviado.
Agora o único segredo só é a gente tomar cuidado com spoilers, né? Até sair pra gente poder assistir, né, nas nossas plataformas de streaming preferidas. Muito bem, depois de toda essa notícia, a gente traz as manchetes do dia. Jogos da PS Now não vão mais oferecer upgrade gratuito para o PlayStation 5. Isso só vai valer para a retrocompatibilidade, ou seja, você precisa ter o disco do jogo ou então ter comprado o jogo digitalmente. Hulu considera a série animada mais 18 de Deadpool. 10º filme de Jogos Mortais está em desenvolvimento. Após ser adiado, Resident Evil, Bem-vindo a Raccoon City, ganha nova data de estreia no Brasil. Por aqui, a nova adaptação cinematográfica da franquia de terror chegará em 2 de dezembro. A atriz Renée Elise Goldsberry, conhecida pela série Altered Carbon, foi confirmada no elenco da série da Mulher Hulk. Ela interpretará Amélia, mas por enquanto nenhum outro detalhe foi revelado. Hotel Transilvânia 4 ganha título oficial e tem estreia antecipada. O filme se chamará Hotel Transilvânia Transformania e estreará agora no dia 23 de julho de 2021. A série The Book of Boba Fett, mais um derivado do universo de Star Wars, pode ter a aparição do Mandaloriano Din Djarin. Ao que tudo indica, um remake para PlayStation 5 do primeiro The Last of Us está sendo feito. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella e eu vou reiterar o pedido, sim, assine, né, o Nerd Raiz Nerd Nutella no seu aplicativo de podcast preferido, pode ser no Orelo, pode ser no Spotify, né, pode ser no Apple Podcasts, Google Podcasts, pode ser no YouTube, também estamos no YouTube, é só você procurar por Nerd Raiz Nerd Nutella em channel que você acha a gente por lá, o que importa é siga a gente em alguma das plataformas e ouça o Nerd Raiz Nerd Nutella. Também pode seguir a gente no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella. Lá tem a publicação de todos os episódios, tem um monte de destaques lá que você pode interagir com a gente. E você pode mandar sua dica, sugestão, comentário, tanto no @Nerd Raiz Nerd Nutella, quanto nos nossos pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. O meu @FabioNariz87 no Instagram e Fábio Nariz no Twitter. Obrigado pelo download, indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para aquelas pessoas que também gostam de ficar informadas desse mundo pop nerd geek, tá certo? Pode lá mandar pro seu amigo, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão, e quando você menos esperar no seu feed tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Tchau, tchau. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera, edição Fábio Nariz, galera!